Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Atos, capítulo de número 8, os versos 27 a 34, onde a palavra de Deus diz assim: E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Refletiremos nesse dia a respeito do tema: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ao olhar para esse texto, podemos refletir sobre algumas importantes lições para as nossas vidas. Primeiramente, que a igreja não pode se acomodar enquanto existem pessoas carentes da palavra de Deus. Ao olhar para a diáspora, percebemos que a perseguição faz com a igreja aquilo que o vento faz com a semente, ou seja, espalha, de tal forma que se amplia a colheita. Nesse sentido, podemos ver uma igreja que se encontra dispersa por outros locais, levando a semente da palavra de Deus. A propósito, a palavra traduzida por dispersos, que é de aspeiro, significa espalhar sementes, e é o que Filipe está fazendo neste contexto. Você já se deu conta de que as adversidades têm algum propósito didático? Veja o que Paulo vai dizer na sua carta escrita aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é nesse ponto que aprendemos a segunda lição que esse texto nos apresenta. Pois Filipe não fica restrito às multidões dos samaritanos, mas ao ouvir a orientação divina, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, deixa de lado as multidões para tratar de uma única alma, de alguém que desconhecia a palavra de Deus, que tinha dificuldade em compreender as Sagradas Escrituras. Neste ponto, eu e você devemos nos perguntar: será que o comodismo tem impedido que nos esforcemos para alcançar as pessoas que vivem no desconhecimento de quem é Jesus? Certa ocasião, o Senhor Jesus falou aos fariseus, e isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diante disso, eu quero concluir afirmando que aquele oficial etíope estava curioso para saber a respeito de quem Isaías falava no capítulo 53. Filipe, que era alguém atento às oportunidades para tornar o mundo de alguém melhor, aproveitou a oportunidade, a ocasião, e aquele importante oficial etíope conheceu Jesus, porque alguém se dispôs a ensinar. Filipe compartilhou a mensagem da salvação, e o resultado não poderia ser outro que senão o contentamento. E o texto diz o seguinte: que indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água,
Que impede que eu seja batizado? E Filipe disse, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você e eu, nós podemos, a partir do momento em que nos colocamos à disposição de Deus, de fazer com que o mundo de outras pessoas possa se tornar um mundo melhor, com a presença de Deus em suas vidas. E a partir disso, eu e você podemos compreender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que eu e você possamos ser instrumentos de Deus para contribuir para que essa fé venha a partir do momento que pessoas ouçam a palavra de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.